E aí galera, beleza? Tudo sussa na montanha-russa da vida? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no bizarro, no inacreditável, naquelas histórias que te fazem questionar tudo o que você achava que sabia sobre o mundo. Você sabia que existe um lugar onde chove peixes? Tipo, literalmente CHOV, peixes do céu? Ou que uma mulher sobreviveu a uma queda de 10 mil metros de altura sem paraquedas? Parece roteiro de filme trash dos anos 80, né? Mas não, meus amigos. A realidade é muito mais bizarra que a ficção. Então segura essa marmita, porque no vídeo de hoje você vai conhecer 5 histórias tão absurdas que parecem mentira, mas que são a mais pura verdade. Se você acha que chuva de granizo já é estranho, prepare-se para conhecer a Luvia de Peces, a famosa chuva de peixes de Ioro, em Honduras. Todo ano, como um ritual mágico e inexplicável, essa cidadezinha vira palco de um fenômeno bizarro: peixes caindo do céu. Imaginem a cena. Você tá lá, tranquilo, tomando um café da manhã, quando de repente, plop, cai um peixe no seu quintal. E não é um peixinho de aquário não, viu? Estamos falando de peixes de tamanho considerável, daqueles que você faria um churrasco de respeito. A coisa é tão séria que os moradores até celebram a Luvia de Peces com um festival anual. Mas e aí? Qual a explicação para essa anomalia? A teoria mais aceita é que um tornado aquático superpoderoso suga os peixes de rios e oceanos distantes e os carrega até Ioro, como se fosse um Uber aquático para peixes voadores. O problema é que ninguém nunca conseguiu filmar esse tornado em ação. Então a dúvida permanece. Será que é um fenômeno meteorológico bizarro, um milagre divino ou simplesmente uma pegadinha muito bem elaborada? E por falar em coisas caindo do céu, preparem-se para conhecer a história da aeromoça Vesna Vulović, a mulher que desafiou a morte e a gravidade de uma forma inacreditável. Em 1972, Vesna estava trabalhando em um voo da Jet Airways quando, em pleno ar, uma bomba explodiu dentro do avião. A explosão desintegrou a aeronave a mais de 10 mil metros de altura. E Vesna, acreditem se quiser, foi a única sobrevivente. Ela despencou em queda livre, sem paraquedas, em direção a um destino que parecia selado. Mas o destino, meus amigos, é uma caixinha de surpresas. Vesna caiu sobre uma área montanhosa coberta de neve, amortecendo o impacto. Ela ficou presa entre destroços da fuselagem, o que, segundo os médicos, ajudou a protegê-la. A moça passou por cirurgias, ficou em coma por um tempo, mas se recuperou completamente. Ela entrou para o Guinness Book como a pessoa que sobreviveu à maior queda livre sem paraquedas da história. Até hoje, especialistas tentam entender como diabos Vesna Vulović sobreviveu a esse acidente bizarro. Será que foi pura sorte, um milagre, ou ela tinha algum tipo de pacto com entidades interdimensionais? Nunca saberemos ao certo. Mas que a história dela é de deixar qualquer um boquiaberto, isso é inegável. Capítulo 3. Lagostas. As rainhas da imortalidade, ou quase isso. Quem nunca cantou parabéns para você para um bolo com velhinhas, sonhando em ter a vida eterna? Pois bem, enquanto a ciência não descobre a fórmula da juventude eterna para os humanos, parece que a natureza já deu um jeitinho de presentear as lagostas com esse superpoder. Sim, meus amigos, esses crustáceos que a gente tanto gosta de saborear com manteiga derretida têm um segredinho daqueles. Eles não morrem de velhice. É isso mesmo que você ouviu. As lagostas são praticamente imortais. Enquanto nós, meros mortais, vamos ficando velhinhos, decadentes e cheios de ruguinhas, as lagostas continuam firmes e fortes, crescendo, se regenerando e vivendo suas vidinhas debaixo d'água. Elas só morrem por causas externas, como doenças, predadores famintos, mudanças climáticas drásticas ou, é claro, quando viram um delicioso banquete para nós, humanos gulosos. Mas pensando bem,
Será que a imortalidade seria tudo isso mesmo? Imagina só, viver para sempre, vendo seus amigos e familiares envelhecendo e partindo, enquanto você permanece eternamente jovem? É de se pensar, né? De qualquer forma, fica aqui o meu respeito e um pouco de inveja às lagostas, as verdadeiras rainhas da imortalidade. Capítulo 4. O mistério da Bela Adormecida, de Palermo. Rosalia Lombardo. Se você é do tipo que se amarra em um bom mistério, prepare-se para conhecer a história de Rosalia Lombardo, a Bela Adormecida de Palermo. Rosalia era uma garotinha que, infelizmente, faleceu em 1920, vítima de uma pneumonia. Destroçado com a perda, o pai de Rosalia contratou um famoso embalsamador da época, Alfredo Salafia, para preservar o corpo da filha. E o resultado, meus amigos, foi impressionante. O corpo de Rosalia foi tão bem preservado que, até hoje, mais de 100 anos depois, ela parece estar apenas dormindo dentro de seu pequeno caixão de vidro. Seus cabelos loiros, suas bochechas rosadas e seus lábios delicados parecem intactos pelo tempo. A conservação é tão perfeita que até os órgãos internos de Rosalia estão intactos. O corpo da pequena repousa nas catacumbas dos Capuchinhos, em Palermo, na Itália, atraindo milhares de turistas curiosos todos os anos. Mas o que ninguém consegue explicar é: qual o segredo da técnica de embalsamamento utilizada por Alfredo Salafia? Alguns acreditam que ele usou uma fórmula secreta, perdida no tempo, que desafia as leis da decomposição. Outros juram que a conservação miraculosa de Rosalia é obra de algo sobrenatural. Seja qual for a explicação, a Bela Adormecida de Palermo continua nos fascinando e intrigando. Um enigma silencioso que nos lembra da fragilidade da vida e do poder. Ou seria mistério da morte? Capítulo 5. E no próximo episódio, um homem de 2 corações. E aí, gostaram de conhecer essas histórias bizarras que parecem ter saído de um roteiro de filme? Mas calma lá que isso foi só a ponta do iceberg. No próximo vídeo, a gente vai mergulhar ainda mais fundo no mundo das esquisitices e bizarrices com a história de um homem que viveu com 2 corações batendo no peito. É isso mesmo que você ouviu. 2 corações. Como isso é possível? Quais os desafios de se viver com um sistema circulatório turbinado? E como diabos esse cara conseguiu ter 2 corações pulsantes? Todas essas respostas e muito mais no próximo episódio da nossa saga insólita pelo mundo dos fatos inacreditáveis. Então já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe dessa aventura bizarra e compartilha esse vídeo com seus amigos. Afinal, compartilhar conhecimento nunca é demais, né? Até a próxima. E cuidado com as janelas abertas. Vai que começa a chover peixe!